Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 3 de homilética, uma disciplina que estuda, algumas estratégias de você transmitir a mensagem de Deus de uma forma excelente. Como foi dito na aula anterior, o verdadeiro pregador, ele é pregador não somente apenas ali no momento da pregação, da ministração, mas ele é pregador antes, durante e depois da pregação. E eu quero falar sobre o momento que antecede a pregação, onde você vai preparar o seu sermão, você vai orar a Deus, você vai buscar a presença de Deus e vai preparar um sermão que Deus colocar no seu coração para você transmitir essa mensagem de uma forma excelente. O sermão, meus irmãos, ele vai ser fonte fornecedoras ali de um alimento para pregação que você vai ministrar, tá? Nós precisamos, então, buscar essa direção de Deus para preparar esse sermão e durante ali o sermão, quando você for preparar, você precisa ter esse entendimento que a Bíblia é a principal fonte da sua pregação. Quando você se estiver ali preparando, você se colocar para pregar também, você precisa ter no seu coração isso, que a Bíblia, não o seu achômetro, não aquilo que você pensa, mas aquilo que a Bíblia diz, né? A nossa opinião, ela não é uma verdade, ela não é uma verdade absoluta, mas quando nós vemos e olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela é a principal fonte da nossa pregação. Então, o nosso sermão, para ser um sermão bíblico, ele precisa ter respaldo bíblico e em todos os momentos está sempre se voltando para a mensagem central da palavra do Senhor, que é Cristo, que é Jesus Cristo, tá? Nós podemos citar alguns autores, nós podemos citar livros, nós podemos citar alguns testemunhos, mas a fonte principal da sua pregação deve ser a Bíblia, deve ser a Bíblia. A Bíblia ela tem a autoridade para mudar a vida de pessoas. A Bíblia ela tem o poder de transformar a vida de pessoas que estão destruídas. A Bíblia vai dizer em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a palavra do Senhor. Então, no momento de você preparar o seu sermão deve ser baseado na Bíblia, em passagens bíblicas que vai trazer algo para ser ministrado no coração ali das pessoas que estão ouvindo a mensagem. E na parte da escolha, também vai fazer parte ali do momento da preparação do seu sermão e é fundamental nesse momento de escolha você saber o seu público, você saber quem vai ouvir a mensagem, se assim for possível, para você preparar de uma forma direcionada, né? Imagina você prepara um sermão para crianças e você chega num ambiente não tem criança, só tem apenas adulto, ou você prepara ali um sermão para casais e não tem nenhum casado ali no momento da ministração. Então, por isso você tem que ser bem cuidadoso no momento da escolha do texto e você precisa sempre estar em comunhão com Deus para ser direcionado por Ele ali no momento da preparação do seu sermão. E uma coisa importante também, depois que você escolhe o texto, é a interpretação do texto. Nós devemos ser bem cuidadoso no momento ali de escolher o texto, porque se a gente interpretar de uma forma errada, pode surgir como se fosse uma heresia. Nós devemos tomar bastante cuidado. Então, no momento ali que você for interpretar o texto, você precisa recorrer ali o contexto, estudar o que realmente a Bíblia está falando. Então, você não pode pegar um versículo isolado. Eu costumo dizer que um versículo isolado é um pretexto para soltar uma heresia. Então, você precisa sempre estar estudando o contexto, né? Procurar sempre
ter vários respaldos bíblicos de outras passagens, se assim possível. Então, assim, a sua ministração ela vai ficar bem baseado mesmo assim na palavra do Senhor. Então, a seleção ali do texto tem que ser cuidadosa, a interpretação do texto tem que ser cuidadosa, e na hora ali de você montar o seu sermão, como eu disse, nós devemos tomar cuidado para esse sermão não ficar sem o meio, sem o fim, sem o começo, ficar embolado. É como se fosse uma história, você vai transmitir uma história, mas na verdade você vai transmitir uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Então, você precisa ser bem cuidadoso, e para isso há alguns tipos de sermão para você estar por dentro, estar organizado, você não se perder na ministração. Eu acho muito importante nesse momento onde você vai preparar o seu sermão, você ter um esboço. Não é nada vergonhoso você ter um esboço, um papel, um tablet ali para você seguir uma dinâmica, né, de início, meio e fim. Eu já vi ministrações que a pessoa começa a falar aquilo que vem na mente dela, dizendo que é Deus que estava concedendo para ela a mensagem, mas fica uma mensagem confusa, não traz um entendimento na mente do ouvinte ali e fica sem pé, sem cabeça. Mas nós, como pregadores do Evangelho, nós precisamos ter essa organização da nossa mensagem. Então, há 3 principais tipos de sermões, né, de esboço ali para você estar fazendo a sua anotação. Um deles os sermões textuais, onde você vai pegar um texto, né, ali você vai explicar aquela passagem por completo, e você pode sim usar outras passagens bíblicas, né, mas principalmente você vai estar ali naquele texto passando versículo por versículo, explicando, né, o acontecimento e aplicando sobre a vida ali dos ouvintes. Outro também o sermão que eu gosto bastante, que é o sermão temático. É um sermão onde você escolhe um tema, né, você coloca o nome no tema, você divide em 3, 4, até 5 tópicos ali, e você, dentro daquele tema, você prega a palavra do Senhor. Esse sermão temático, ele pode sim você retirar de uma passagem bíblica, mas também você sempre está fazendo algumas referências bíblicas de outras passagens que está relacionado com o tema. E, por último, que eu queria compartilhar com vocês é o sermão expositivo. Esse sermão expositivo é um sermão muito difícil, porque é um sermão onde você vai pegar uma passagem bíblica e permanecer naquela passagem bíblica explicando profundamente o que está dizendo o texto, e você dificilmente você sai daquele texto. Então, é um tipo de sermão muito bom. Assim, eu deveria ter em todas as igrejas esse tipo de sermão, mas é muito difícil. Então, você que está iniciando o ministério da pregação, é muito difícil começar por esse sermão. Eu em particular, eu gosto do sermão temático e textual. É muito difícil pregar esse sermão expositivo. Então, há algumas formas de você pregar a palavra, há algumas formas de você expor a mensagem que Deus colocou no seu coração, e depois de você passar toda essa mensagem desse sermão preparado por você, você não pode esquecer da conclusão da sua mensagem. O que seria a conclusão? É a parte onde você vai chamar o seu público para colocar em prática tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que eles ouviram. Você vai chamar eles para ter uma atitude diante daquilo que Deus falou à congregação, ao público, aos ouvintes. Amém? Então,
nós precisamos ter uma conclusão muito boa, nós precisamos ter isso de uma forma excelente para que nossos ouvintes ali tenham uma decisão por Cristo, tenham uma decisão por mudar de atitude, tenham uma decisão por abandonar o pecado. E nós precisamos fazer esse convite, não deixar de fazer esse convite no final da nossa pregação. Amém? Eu encerro essa aula agora em nome de Jesus.